Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, de participarmos desse estudo e dessa casa. Que essa reunião transcorra com muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá. Mas tem que se falar, não é, sobre esse assunto, porque isso está assim, tomando uma dimensão muito grande. E mais para trás um pouco, a gente via muito falar em suicídios com pessoas de mais idade, né, entre os idosos, entre aqueles com doenças, né, que não tinham cura. Então a gente ouvia muito falar isso, mas hoje não tem mais esse negócio de faixa etária. O suicídio está aumentando cada vez mais, principalmente entre os jovens e as crianças, né? Tem crianças também nesse meio. A internet está colaborando com isso, né? Porque coloca umas séries aí que houve bastante problema com duas que aconteceram, muitos jovenzinhos e crianças, né, cometeram suicídio por causa disso. E tá assim, na nossa cidade tem um índice altíssimo de suicídio aqui em Nova Friburgo. Às vezes não é muito comentado, o que eu acho que tinha que ser, que tem que se falar sobre isso, né? E nós estamos entrando aí no mês de setembro, que é escolhido aí para uma campanha contra o suicídio. É muito difícil para as famílias, né, que perdem seus entes queridos. Cada pessoa que comete suicídio, ela envolve aí com ela, né, ela envolve nesse ato um número assim de não menos de 10 pessoas, 10, 20 pessoas envolvidas nisso, né, em termos de se achando culpado, por que aconteceu, o que eu podia ter feito, porque realmente a gente fica numa situação muito difícil quando a gente vê uma pessoa que a gente ama desistir da vida, né? E a gente fica se perguntando o que eu poderia ter feito, o que eu não enxerguei, o que eu não observei. Mas nós, no estudo da doutrina espírita, a gente sabe que isso não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Inclusive, entre os cientistas que estão estudando, entre os psiquiatras, os neuropsiquiatras, eles estão aí procurando, né, razões. E eu até, para fazer esse estudo aqui, fiquei entrando em contato com alguns índices, com algumas entrevistas. E eu escutei de um que é muito bom e que faz um trabalho muito bom de prevenção, falando que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Eu botei isso aí em questão, porque eu não penso dessa maneira, porque a gente sabe muito bem que os espíritos reencarnam trazendo muitos problemas para a vida atual. E alguns estão reencarnando com problemas sérios justamente por conta de serem suicidas reincidentes. Então, a gente tem esse conhecimento que eles não têm, né? Então, não é de agora essas ideias suicidas, esses problemas, às vezes, transtornos mentais, nem todos. É bom lembrar que transtorno mental não é doença mental, tá? Doença mental é algo muito maior. Transtorno mental, ele tem cura, é passageiro, é um momento ou outro transtorno mental, mas doenças mentais aí é outra história. Então, eles já trazem isso de outras vidas. Então, não posso acreditar que 90% poderia ser evitado. Acredito que muitos casos poderiam ser evitados, sim, muitos casos, mas daí a essa porcentagem
e depois eu escutei um outro psiquiatra que também trabalha na prevenção ao suicídio, e ele falando que não sabe de onde que eles tiram essas porcentagens. Ele falou, quem disse isso, que 90% poderia ser evitado? De onde tiraram isso? Né? A Organização Mundial da Saúde, né? Então, quer dizer, são tentativas, né? Todo mundo tentando auxiliar, ajudar, porque a coisa não está muito... A situação não está muito pequena, né? É muito séria no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Brasil está em 8º lugar. Olha que, né? É muito. Mas como o Brasil também, ele tem uma dimensão territorial muito grande, também aí não pode nem comparar muito com outros, né? Porque o Brasil é imenso. Então, a Europa ocidental, ela cabe ali, todinha aqui dentro da nossa terra, né? Então, quando se fala em 8º lugar, mas devido às dimensões continentais do Brasil, nem vamos colocar isso aí, não é, como algo alarmante por causa dessa questão. Então, há muitas coisas a se considerar. Então, vamos acompanhar aqui tudo que está aqui, com exceção de pesquisas, tudo que está aqui foi retirado de O Evangelho segundo o Espiritismo, no assunto Bem-aventurados aflitos, que é o suicídio e a loucura, uma partezinha, 2 páginas de obras póstumas e o restante do desgosto pela vida, que está ali no Livro dos Espíritos, lá na última parte, Perfeição Moral. Então, podem consultar que vocês vão encontrar tudo que está aqui, vocês vão encontrar para vocês estudarem em casa isso, né? Isso aqui está o suicídio e a loucura no Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento. Então, o suicídio, evidentemente, que se estivesse feliz da vida, não ia cometer suicídio, né? Então, o suicídio é incontestável que tem ele sempre por causa... Olha aqui esse advérbio, sempre, né? Já está tirando a possibilidade de ter outra situação, né? Sempre por causa um descontentamento. Quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, é algo muito, né? Muito maior do que a gente pode imaginar. Para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o aborrecem, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a frouxidão moral. Está lá no Evangelho. E realmente, a pessoa, a gente já colocou inclusive um slide alertando para isso, o suicida, ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Ele quer se livrar de uma dor, um sofrimento, uma situação que está colocando uma desordem na sua vida e que ele não acha que vale a pena viver dessa forma. Não está habituado a sofrer e não acha que isso aí vale a pena lutar contra esse sofrimento, na opinião de pessoas que acham que o suicídio é a melhor solução. Então, não vale a pena lutar para melhorar a situação que eles estão vivendo, né? Então, acontece isso, porque eles não acham que a vida continue, né? Nós temos que nos preparar também nossas crianças. Há
uma maneira, eu não sei por que razão isso acontece em muitas famílias, de se poupar as crianças da dor e do sofrimento, de se poupar as crianças dos probleminhas. Não, elas têm que aprender a passar pelas situações difíceis. Elas têm que aprender a conviver com a família nos reveses também, porque essas almas não são crianças. Essas almas não são infantis. Infantil é o corpo. Naquela criança rosinha, lindinha, que nasce na nossa família, que conquista, né, o amor de todos ali, tem uma alma milenar, tem uma alma velha ali, cheia de problemas, cheia de coisas que ela traz de outras vidas, um grande acervo de realizações que nem sempre foram boas, porque se ela está reencarnando num planeta de provação e expiação, espírito bom ela não é, porque são raríssimos os espíritos que vêm para a nossa terra aqui e são espíritos bons, porque aqui é um planeta de provação e expiação. Então são espíritos devedores que vêm para cá. Então nas nossas crianças, naquelas belezinhas, né, naquelas carinhas lindas, né, a gente não imagina quem possa estar ali. Então, desde cedo, essas crianças todas, elas têm que aprender a conviver com a adversidade e saber que elas podem sair vitoriosas dessas adversidades, para criar almas, né, mais fortalecidas diante da dor e do sofrimento. Porque nós convivemos o tempo todo com isso, né? Nós convivemos com a alegria e com a tristeza, com a graça e com a desgraça, com a dor, né, e com a felicidade. Então o sofrimento e a felicidade estão presentes na nossa vida. A dor, a tristeza, tudo isso faz parte do nosso contexto de vida. E isso tem que ser ensinado para essas crianças. A gente não pode facilitar para elas, isentá-las das situações, porque elas não vão aprender a combater a adversidade na hora que precisa. Então, vamos criar adolescentes que não sabem receber um não, que não sabem passar por uma dor, por uma adversidade. E aí, para ele pensa, para que eu vou viver com isso? Primeiro ele pergunta assim, eu não pedi para nascer, eu estou aqui fazendo o quê? Eu nasci para isso, para sofrer? Eu nasci para sofrer, é isso? Porque as pessoas não entendem, né? A gente começa a sofrer desde a hora que a gente nasce. Eu não sei se vocês ligam essas situações. O que o médico quer na hora do nascimento? Quando pega a criança? Que ela chore. Ela tem que chorar. Porque se ela não chorar, ela não vai abrir os alvéolos pulmonares, ela não vai reagir, então ela chora. Porque há uma dorzinha, segundo eles, quando o ar entra, que vai abrindo os alvéolos. Ela chora, ela precisa chorar. Então, olha só, ela estava lá na casinha, protegidinha, dentro do útero da mãe, não tinha que fazer nada, não tinha que respirar, não tinha que comer. Ela agora está fora, numa situação climática diferente, porque se tiver frio, ela vai sentir frio, se tiver calor, ela vai sentir calor. E lá dentro era tudo estável, tudo bem, tudo ótimo. Era uma zona total de conforto. Aí ela sai daquela casinha, começa a dor e o sofrimento na hora que ela sai de lá. Começa a chorar. Ela tem que fazer força para sugar o leite, porque senão ela vai morrer de fome. Porque ela tem que mamar, né? Ela tem que mamar. Ela tem que chorar a hora que ela está com fome, né? Ela tem que chorar a hora que ela está molhadinha. Então começam os problemas para a gente lá, ó, e não param mais. Até a desencarnação, nós vamos lidar com coisas que nos desagradam. Então essa questão de alegria e tristeza, né? Sofrimento e felicidade, tudo isso faz parte e não pode ser motivo o sofrimento e a dor de nos querer fazer e desejar sair deste mundo. Porque como nós vamos ver, os problemas
ficam muito maiores do que aqueles que a gente está enfrentando aqui, né? Então, para aquele que não crê na eternidade, julga que a vida acaba. E isso vai desenvolvendo, desencadeando essa frouxidão moral. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos, né, apóstolos dessas ideias materialistas, assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O espírita sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia de suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. A coragem moral para enfrentar as adversidades da vida. Não é? Porque aquele que acha que ele não tinha que sofrer na vida, então quando ele passa a sofrer e o sofrimento o incomoda muito, ele não vendo um norte no plano que ele está vivendo aqui, ele acha que a morte vai resolver essa questão, vai tirá-lo daquela dor e daquele sofrimento que ele está passando. Mas é uma ilusão isso aí, né? O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de que a vida continua para além da matéria na dimensão espiritual. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que ele esperava. Quer dizer, se ele abreviar a vida dele, ele não vai se livrar do problema dele. Porque ele não vai morrer, porque somos imortais. E ele também não queria morrer, ele só queria se livrar da dor que ele estava sentindo. E não vai. Não vai porque aquilo está impregnado no seu perispírito, no seu arquivo. Ele não vai se livrar dessa dor, pelo contrário. Ele vai acumular, porque ele vai acumular o problema que ele causou no seu organismo, na sua parte física, que vai causar desordens no aglomerado eletromagnético, que é o perispírito, que ele vai levar com ele. Então ele não vai se livrar de nada, ainda vai acumular aí dores e sofrimentos por conta desse ato. Então o espírita sabe que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, porque ele ainda vai ter que resgatar isso numa nova vida aqui neste mundo, e que não vai ser melhor do que aquela que ele estava achando ruim. Não vai, né? Vai ser pior. O espírita sabe que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu. E o que é céu? Senão um estado de paz, de consciência, e quem comete um ato desse, não vai ter sossego na sua consciência, porque logo, logo ele vai reconhecer que o que ele fez foi um grande erro. Então ele não vai estar no céu. O céu é nesse estado bom de consciência, né? Nesse estado de consciência, não é um lugar. Que o suicídio é um obstáculo aqui no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos que esperava encontrar. De forma nenhuma. Outro dia mesmo, nós recebemos uma pessoa aqui no centro que perdeu um ente querido. E ela falou, eu não tenho coragem para cometer suicídio, mas eu peço a Deus para me livrar dessa vida e me levar para que eu encontre com Ele. Aí eu disse para ela, não vai encontrar.
Porque só esse desejo que você tem de deixar a sua vida aqui, e você tem propósitos a cumprir aqui, estabelecidos por você, quando reencarnou, fez uma escolha de provas, você não pode interromper isso, que isso é um erro. Então você não vai encontrar. Nós encontraremos com os nossos afetos, se nós estivermos na mesma sintonia deles, quando a gente estiver partindo na hora certa. Mas, segundo os espíritos, muitos, assim, pouquíssimos espíritos partem daqui da hora certa. Porque existe também o suicídio indireto, que a gente vai falar aqui, né? Então, sabe também que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses, né? Ora, quando a gente vai tomar uma atitude, a gente avalia a consequência daquilo ali. Se não for de acordo com os nossos interesses, a gente não faz aquilo. Por quê? Quem que quer fazer algo para dar errado? Ninguém. Então, a gente não faz. E esse é um dos mais importantes, né? Abreviar sofrimentos frente a uma morte inevitável é um equívoco por não esperar o termo fixado por Deus. É a eutanásia, que a gente não vou me deter aqui, porque vamos fazer ainda, não é? Não talvez esse mês, mas próximo aí, uma abordagem sobre essa questão, né, da eutanásia, que também está sendo assim um número muito grande de pessoas querendo isso, né? Querendo se livrar daquele sofrimento que a doença lhe está impondo. Então, eu nem vou fazer muito comentário, mas o Espiritismo não abona isso de forma nenhuma. Porque as nossas doenças são resgates de dívida. Eu não posso interromper o curso dela. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que reencarnar e pagar aquele pedaço que eu deixei de cumprir aqui na Terra, retornar ao plano espiritual para depois retornar à Terra e dar continuidade à minha evolução. Então é só atraso, é só atraso. Na pergunta 943, os espíritos falam, isso aqui do Livro dos Espíritos, lá no Desgosto pela Vida, né, que o desgosto pela vida, sem motivos plausíveis, é efeito da ociosidade, da falta de fé e da sociedade. Verdade. A pessoa que está numa ociosidade grande, ela não tem propósito nem sentido para a vida dela. E quem é que vive sem propósito e sem sentido? Quem vive sem dar sentido à própria vida? Não é uma vida. Ela está apenas com o coração batendo. E se ela dá significado e sentido à própria vida, mesmo com todos os reveses, porque isso pode ter sido o grande colaborador dela ser quem ela é hoje, então se ela não tem um sentido, ela não tem propósito, porque propósito é o que você quer alcançar com aquele significado que você dá para a sua vida. Então isso aí, a ociosidade, ela é um grande contribuinte aí das ideias suicidas. A falta de fé nem precisa falar, né? Porque quem não tem fé no futuro não vai conseguir entender a razão da dor e do sofrimento que está passando aqui, né? E a sociedade, com todos os seus preconceitos, também colabora. Quando aquela alma encarnada é uma alma frágil, que se deixa envolver pela sociedade, pelas imposições da sociedade, né, que vive nos obrigando quase a viver numa normose, né? Quer dizer, isso aí também é um grande influenciador, né, para que as almas desistam dessa vida. Na 944, os espíritos dizem: o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Voluntário por quê? Porque é aquele que a pessoa está procurando, que a pessoa sabe que vai acontecer, seja direto ou indireto. Mas os involuntários, então, é aqui.
é aqueles que acontecem que a pessoa não tinha intenção de morrer. Nenhuma. Mas às vezes ela vai para salvar alguém, ela vai para ajudar alguém e acaba ela se colocando numa situação de morte, né? Que ela poderia não ter se colocado se não fosse. Esses são os involuntários, ela não pensou nisso. Ora, quando você quer ajudar alguém, né, uma pessoa, uma criança que está atravessando a rua, você se enfia na frente do carro para ver se consegue tirar a criança ou a pessoa. Isso é instintivo. Aí você se enfia na frente de um carro, de um veículo qualquer, e acaba, você salva a pessoa, você morre. Você se enfiou na frente do carro. Foi pelo seu livre-arbítrio, mas não foi porque você queria morrer, você queria salvar a pessoa. E se salvar também. Esse é involuntário. Então, esse você não vai responder por ele. Estava na sua hora mesmo de ir e você foi nessas circunstâncias. Agora, quando você tem essa intenção pelo direto, né, pelo suicídio direto, que é aquele que realmente você pratica diretamente a ação, e também pelo indireto, quando você fica sabendo. Né? Porque o médico fala assim, meu amigo, se você continuar com essa alimentação, você vai morrer, tá? Ah, doutor, todos nós vamos morrer. Aí o médico fala, mas você vai apressar a sua ida. E realmente é o que acontece. Esse daí, ele não está se matando, ele nem tem intenção, mas ele sabe que vai acontecer. E ele tem parcela de contribuição nisso. Então, ele vai ser responsabilizado, não é culpa. Porque culpa a gente tem que tirar, porque culpa dá uma ideia de que a pessoa vai ser julgada e condenada. Isso não existe. Isso não existe na misericórdia divina, porque Deus não condena ninguém. Então, é parcela de responsabilidade, onde você vai responder pelo que você não deveria ter feito ou pelo que você deveria ter feito e não fez. Isso aí é parcela de responsabilidade. Não vai te condenar, mas vai te obrigar a um resgate disso aí que você fez, né? Então, ninguém tem o direito de dispor da sua vida, porque só Deus. Podemos resumir 4 sentimentos de quem pensa em se matar. Depressão, desesperança, desespero, desamparo. São os 4 Ds, né? São os 4 Ds. E realmente a depressão, ela é responsável por um grande número de suicidas, mas não todos e nem tampouco a maioria, segundo os índices, né, de pesquisa. A desesperança, o desespero e o desamparo, nós podemos, se essa pessoa pede ajuda, porque na depressão, ela às vezes não pede, ela quer morrer. Aliás, essa é a diferença entre depressão e tristeza profunda. Uma depressão, a pessoa quer morrer. Ela não quer fazer nada, ela está na dela, ela não pergunta nada, ela não aceita nada. A tristeza profunda, a pessoa não quer morrer. Ela quer apenas se livrar daquela tristeza profunda. Mas ela não deseja fazer isso através da morte. Ela não tem essa intenção de fazer isso através da morte de jeito nenhum. Ela só quer melhorar, mas é essa a diferença de uma depressão profunda, de uma tristeza profunda. Essa aí é a diferença, né? Agora, se ela tem uma tristeza profunda, uma desesperança, um desespero ou então um desamparo, se ela procura ajuda e ela consegue conversar com alguém, ela pode realmente mudar de ideia. Aí a gente consegue reverter o quadro. Porque o ato suicida, ele é impulsivo. Se a gente conseguir tirar a pessoa daquele momento, daquela ideia, daquele momento, ela não faz. Esses índices de estudo mostram isso. Ela não faz. Então é um ato impulsivo. Se a gente tirá-lo daquela situação, numa abordagem qualquer, ou então emprestando o ouvido para essa pessoa falar, que é o que mais se deve fazer, é escutá-la. Porque ela não está em condições de compreender nada que a gente fale. Ela precisa ser ouvida. E muitas vezes isso acontece. Então, aí sim, a gente pode evitar um suicídio. Então, aquele que, aqui na 947, os espíritos nos alertam, aquele que se deixa morrer por desespero,
não será inteiramente absolvido. Ó. Embora possa ter sido vítima de alguém que será responsabilizado, se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair de suas dificuldades, ele então não vai ser absolvido. Agora, logicamente que em tudo, muitas coisas vão ser levadas em consideração. Não tenhamos dúvida. Não tem um suicídio igual ao outro nas suas consequências, de forma nenhuma. Não podemos dizer, o suicida vai passar por isso, isso, isso. Bobagem. Quem ouve isso em palestra, quem lê isso em algum livro, é bobagem, porque não é assim. Cada suicídio é um. Cada suicídio é diferente do outro. Existem razões para isso, situações de saúde, de transtornos mentais, de doenças mentais. Então é uma série de coisas que vão ser julgadas aí pela própria consciência da pessoa e também por aqueles que estão ali a auxiliá-lo, porque sempre tem. Ninguém ao sair desta terra, seja qual for a forma pela qual ele desencarnou, vai ficar desamparado, de forma nenhuma. Todos nós seremos abraçados, porque nós não podemos esquecer que o anjo da guarda continua conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, somos sempre assistidos, abraçados, de maneira caridosa e carinhosa pelos amigos espirituais. Não tenhamos dúvidas nisso. Infeliz dele, daquele que se deixa morrer por causa disso, né? De seu desespero, infeliz dele, se o seu desespero é filho do orgulho. Há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que tem boa vontade para aqueles com quem nada falta, mas que vos volta as costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Né? Então, aquele que acha que tem que sair desse mundo por conta, né, do que vão pensar, do que vão falar, é uma estupidez, como os espíritos estão falando aqui. Olha que eles não têm hábito de usar esse palavreado assim mais chulo, não. E aqui eles usaram, porque está lá. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida. Esse mundo que, quando você está oferecendo algo para ele, ele está a seu favor. Mas se você não tem o que oferecer, não está. Tanto que, se você quiser saber quantos amigos você tem, dê uma festa enorme. Você vai ver quantos vão comparecer. Agora, quer saber quantos amigos você tem de verdade? Fica doente. Fica doente. Você vai ver quantos vão aparecer lá na sua casa para te ajudar. Então, nada vale a nossa vida, né? Seja o que for que estiver acontecendo nela, né? Tirá-la por conta do mundo, ou seja lá, né, do que for. Aqui nós temos algumas causas de suicídios diretos que cortam a vida num ato e de indiretos, que são causados por hábitos ruins que provocam desordens no corpo físico, facilitando o aparecimento de doenças evitáveis. Então, as causas são as mesmas. Só que algumas pessoas não aguentam e cortam rápido a vida ali. Outros vão levando até quando acham que podem e vão adquirir doenças ruins que depois vão querer tirar lá a vida com eutanásia, né? Então, uso de drogas pode favorecer um suicídio direto, né? Porque ele fica sem noção de nada. Bebidas, fumo, excesso de alimentos, isso aqui. Falta de cuidados com a saúde, abuso das paixões, temperamento bélico, excesso de trabalho, indisciplina, negligência com as enfermidades. Tudo isso aqui gera doença, tudo isso.
Mas tudo isso aqui também pode gerar uma atitude impulsiva. E a pessoa corta a vida de vez, né? Ela não vai deixar nem acontecer alguma doença às vezes, né? Então ela vai cortar. Então são situações que nós temos que estar atentos em nós, né? Porque se eu tenho uma doença, eu tenho que cuidar dessa doença para minimizar os efeitos ou até ficar boa. Quem é que pode garantir que o médico falou, ó, você tem 6 meses de vida? Nós temos um caso que a gente ouviu, eu não conheço a pessoa, mas o médico falou para ele que ele tinha 6 meses de vida. Ele recebeu muito bem a notícia, todos ficaram inclusive surpresos por ele ter recebido tão bem, porque ele falava que jamais ele ia aceitar uma situação assim, né? Pois ele recebeu muito bem essa notícia, foram para casa, todos bem e tal. De repente ele saiu, eles não se deram nem conta que ele tinha se afastado, foi para o quarto, pegou a arma dele, deu um tiro na cabeça, acabou com a história. Ali, né? Então essas coisas podem acontecer, né? Ele não queria enfrentar um problema de tratamento, tinha só 6 meses, então ele pensou naturalmente que vão ter 6 meses para eu continuar sofrendo. Vou acabar com isso agora. Só que ele não acabou, né? Porque o sofrimento foi com ele, a doença foi com ele, na desorganização do perispírito, ele ia reencarnar com aquela desordem da doença e ainda acumulada com a desordem mental, porque ele deu um tiro na cabeça. Então ele teria que reencarnar para resgatar o que faltou e agora acumulando uma dívida com uma demência, uma doença mental por causa do que fez. Quer dizer, isso tudo, nós que somos espíritas e estudamos o espiritismo, a gente entende essa situação e não cai numa dessa, né? Ou pelo menos não deveria. Mas nós vamos ver que cai sim. Que cai sim. Na 952, está lá. Aquele que sabe que está se prejudicando, mas negligencia o fato, comete suicídio indireto consciente, porque ele sabe, é consciente, né? Eles dizem, é mais culpado do que aquele que tira a vida por desespero, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Por isso que não tem um suicídio igual ao outro. Né? Aquele que tem um parente que se suicidou, ele não pode fazer ideia de como ele está. Como ele está. Ele está com certeza cuidado, ele está. Ele está supervisionado e cuidado, mas não pode avaliar, está sofrendo isso, aquilo, a gente não pode saber, porque cada um é diferente. Né? Então aquele que tem transtorno mental, ou uma demência, ou uma doença mental, ele não vai ser totalmente responsabilizado, porque ele está num estado de patologia. E aí não pode ser cobrado dessa maneira, da mesma maneira que aquele que deu o tiro na cabeça que eu não queria sofrer, ou daquele que teve um revés financeiro, ou aconteceu algo escandaloso e ele achou melhor sair desta vida para não passar vergonha. Então, cada caso é um caso. Nós não podemos colocar tudo aí, né, todos os suicídios na mesma situação, porque isso não existe. As consequências, na 957, as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades, é o que a gente acabou de falar, ó, não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são relativas às causas que o produziram. Uma consequência que é comum a todos é o quê? Desapontamento. Por que o desapontamento? Porque não alcançaram o objetivo que queriam. Aqueles que não queriam morrer, não vão morrer, e os que queriam vão ser surpreendidos porque não morreram.
Porque nós somos imortais, matou só o corpo. E quem sofre não é o corpo, é a alma. Quem está doente não é o corpo que tem a doença, o corpo somatizou a doença. Mas ela está no perispírito, ela está nos fluidos do perispírito. Apenas se somatizou no corpo físico, mas é a alma que é doente. É a alma que sofre, não é o corpo. O corpo morto não sofre nada. Vai lá para o laboratório da vida. Sofre nada. Então ela se desaponta quando vê que não ficou livre do problema e se desaponta quando achou que ia morrer, porque era materialista, se desaponta em saber que não morreu. Então o desapontamento é algo comum a todos os suicidas, todos. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Então, cada caso é um caso. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, aquele que interrompe o curso da vida, achando que a vida está ruim, ele vai ver que a outra que vem é bem pior do que aquela que ele fugiu, né? Daquela que ele fugiu. Cada suicida tem um nível de responsabilidade adquirido pelo conhecimento da causa e pela sua intenção de fazê-lo, e pelos motivos que o levaram a tal ato tão infeliz. Então, não tem nenhum igual um ao outro, né? Mas o que os nossos irmãos suicidas nos dizem em suas comunicações mediúnicas, o livro O Céu e o Inferno tem várias comunicações reais e verdadeiras, porque foi escrito lá na Sociedade Espírita de Paris. Então, tem vários depoimentos de suicidas. Então, o que todos eles falam nas comunicações mediúnicas é que nenhuma dor na Terra se compara aos sofrimentos que passam por conta desta fuga comprometedora. Então, se está achando que a dor aqui está ruim, não sabe o que vai passar, se for intencional mesmo, né? Cada caso é um caso, mas alguma coisa vai responder. Todos nós, né? Que se a gente fizer, a gente vai responder por isso. Nós estamos matando aquele instrumento, veículo de trabalho que a alma tanto pediu para ter. Porque a gente pede para reencarnar, entra na fila e não sabe quando vai conseguir ser chamado. Porque a vontade dos espíritos de reencarnar é muito grande. Na 123 do Livro dos Espíritos, tem lá o objetivo das encarnações. Por que a gente reencarna? E Deus impõe, está escrito lá desta forma, Deus impõe a reencarnação. Então, não adianta nada a gente falar, eu não quero reencarnar, eu não quero voltar. Eu, às vezes, brinco falando, eu volto, só se for no corpo masculino. Não quero mais voltar num corpo feminino. Doce ilusão a minha, né? Achar que eu vou poder fazer essa escolha com tanta facilidade assim. Porque a escolha do corpo, a escolha das provas, é aquela que vai me dar melhor condições de resgatar o meu passado delituoso. Então, não é tão simples assim, né? Quer dizer, aquele que está numa situação difícil, ele pode demorar muito para reencarnar. Então, cada suicida tem esse nível de responsabilidade, né? Então, olha só, tirar o corpo, matar o corpo aqui da Terra, aquele que serve de instrumento para a gente viver e que a gente tanto pediu, é um delito muito grande, equiparado, né, o erro, a gravidade, a de tirar a vida de outra pessoa. Né? Tirar a sua equivale também, é como se você estivesse também tirando a vida de outro. A gravidade é a mesma. Você vai responder muito por isso, né? Porque você está matando uma oportunidade ali.
Se bem que quando você tira a vida de alguém e deu certo, você conseguiu, é porque estava na hora daquela pessoa desencarnar. Senão Deus não permite. Ninguém parte daqui pela mão de alguém se não tiver na hora dele. Ele apenas foi instrumento. Mas ele não sabia disso, então ele vai pagar por isso. E muito. Né? Ele vai responder muito por esse ato também de tirar a vida de alguém, embora essa alma tivesse que desencarnar. Mas ela não precisava dele fazer isso. Podia desencarnar de uma outra forma. Se um acidente, né, um tombo, ou até mesmo uma doença. Mas ele foi envolvido porque foi instrumento pelo seu desregramento, pela sua pouco cuidado, né, com a vida dos outros. Então, ele vai responder por isso. Muito importante isso aqui. Ninguém está livre deste ato tresloucado. É fundamental a vigilância dos pensamentos e a oração constantes. Porque o ato suicida é impulsivo. Você não raciocina para ele. Você não fica assim, eu vou me matar, eu vou me matar. Pode ser até que vá mesmo, mas não é porque você está falando isso. Né? Então, o momento realmente do suicídio é um ato impulsivo. E isso a gente não sabe se a gente é capaz diante de determinado fato. A gente não sabe. Ninguém pode dizer por que eu falo isso. Além dos espíritos falarem isso, nós somos espíritos inferiores. Nós não somos bons espíritos, nós somos muito passionais. Muito passionais. Falar, eu jamais tirarei a vida de alguém, também a gente não pode falar isso. Você não sabe o que você é capaz de fazer. Você não sabe, a gente não tem essa medida. E também, para um suicídio, também não. Espíritas se suicidam, mesmo sabendo de tudo isso, porque esse ato é impulsivo. Então, temos que ter muita vigilância, muito cuidado, trabalhar muito a nossa espiritualidade, as nossas convicções e a nossa fé. Porque nós podemos cair, sim, qualquer um de nós. Ter consciência de que nossas dores e sofrimentos são o resultado do mau uso do livre-arbítrio, de agora ou de vidas passadas. Saber que estamos neste planeta para provar e expiar as nossas faltas e que a vida não se extingue com a morte do corpo. Saber que, seja qual for a nossa dificuldade, vai passar, pois não há males que duram para sempre. Ter certeza de que não estamos abandonados ou desassistidos pelo Pai. Saber que temos um anjo da guarda para nos ajudar em qualquer circunstância. Precisamos desenvolver a resignação e a resiliência necessárias à superação dos nossos infortúnios. Porque os obsessores, os cobradores, os nossos inimigos espirituais só estão esperando uma fragilidade nossa para entrar no nosso campo e nos influenciar de forma muito ruim. Aquele que gosta de se vitimar, que entra nessa, não façam isso. Porque ninguém sofre neste mundo inocentemente. Quem está passando por dificuldades, usou mal o seu livre-arbítrio ou está resgatando alguma coisa lá de trás que não deixa de ser mau uso do livre-arbítrio em outras vidas. Então, sempre ter em mente que vai passar, tudo passa, nada permanece, nem a alegria, nem a tristeza, nem a felicidade e nem o sofrimento. Então, ninguém está livre de ter ideias suicidas ou de cometer suicídio. Olha o que aconteceu na época que Kardec estava codificando a doutrina espírita. O médium que psicografava os textos de Erasto, vocês podem ver várias vezes aí, eu não sei se a palavra é Erasto ou Erastro, da onde eu tirei tem um R, mas eu já vi também sem ele, mas isso não vem ao caso.
quando a gente lê o Evangelho, até o Livro dos Médiuns, tem lá algumas mensagens desse espírito, psicografadas por esse espírito. Então, a Revista Espírita tem. Então, olha só. O médium que psicografava os textos de Erasto sofreu, quer dizer, o médium que cometeu o suicídio. Erasto continuou psicografando através de outros médiuns. Por isso que a gente tem muitas mensagens dele, né? O médium que psicografava os textos de Erasto sofreu um grande revés em sua vida. Se desesperou e cometeu o suicídio. Ele trabalhava com Kardec, dentro da Sociedade Espírita de Paris. E, no entanto, olha o que ele fez. Ele conhecia isso tudo e ele era um grande médium. Foi motivo de muita tristeza na época para todos, principalmente para Allan Kardec. Em obras póstumas, isso aqui é muito sério, muito. Em obras póstumas, os espíritos advertem a Kardec que uma das marcas da transição da Terra seria o suicídio e a loucura. E isso está se confirmando na atualidade. Nunca nós tivemos tantos suicídios e tantas loucuras, tantas doenças mentais e transtornos mentais como nós estamos tendo na atualidade. Eu trouxe o texto, mas vocês podem consultar lá em obras póstumas. Olha só. Paris, 25 de abril de 1866. É um resumo das comunicações dadas pelas senhoras, eles não colocam o nome, em estado sonambúlico. Olha o que elas disseram. Está lá nessa página. Regeneração da humanidade. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado que a constitui. Desvairados, quer dizer, essas pessoas que ignoram a lei de Deus, né? Desvairados, correrão a sua própria perda. Provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação, que a Terra está no auge, na passagem para um plano regenerador. E, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. O que falamos sobre as crianças? Que elas são espíritos milenares, cheios de problemas também. Não são almas infantis, né? Até entre as crianças, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Isso quer dizer que nada que está acontecendo está fora do conhecimento do Criador. Não é uma derrogação das leis da natureza. É a separação do joio e do trigo. Quando chegar o nosso momento de partir, partiremos. Mas se ainda continuarmos sendo a laranja podre do saco, não voltaremos a reencarnar na terra que Jesus nos prometeu, que é a terra prometida, é a terra regenerada, é a terra onde o império não será do mal, e sim do bem. Haverá ainda espíritos que estarão ali, ainda inferiores, mas não vão ser a maioria. Então, isso aí é a oportunidade que nós estamos vendo no nosso momento na Terra, é a oportunidade que Deus dá a todos os seus filhos. Porque a mais vil das criaturas é nosso irmão e filho de Deus, e ele não vai abandonar ninguém. Então, as oportunidades são dadas e nós temos que aproveitar.
como continua afirmando, nós estamos vivendo num momento extraordinário da Terra. Nós estamos presenciando o que não fazer. E estamos aprendendo o que fazer nesse momento de transição planetária, porque nós vamos desencarnar quando chegar o nosso momento e só vamos voltar para a Terra se nós estivermos convictos de que o bem é o único objetivo da vida. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2022. 1 em cada 8 pessoas do mundo é portadora de algum tipo de transtorno mental. Transtorno, não é doença mental, transtorno. 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de transtorno mental. 1 bilhão de pessoas no mundo têm transtorno mental. E daí para o suicídio é um pulo. Porque o transtorno mental é o quê? São as depressões, outros problemas leves que não são taxados como doença mental, mas que transtornam o espírito, né? E tiram dele a capacidade de um raciocínio aí lógico, né? 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e a tendência é dobrar isso aí nos próximos anos. Em segundo lugar, vem a ansiedade. 1 em cada 4 pessoas tem distúrbio do sono e usa medicação para dormir. O Brasil é campeão em transtorno mental, especialmente ansiedade, e usa medicação com tarja preta. Esse é o resumo do quadro no Brasil. Olha que coisa terrível. Tudo isso aqui gera suicídio. Se a pessoa não tiver uma espiritualidade, se ela não tiver uma vigilância de pensamento, no impulso ela pode cometer um suicídio. Não tenhamos dúvida, qualquer um de nós. A gente não está isento de uma situação dessa. Então a gente tem que ter muita vigilância e muita oração para manter o equilíbrio emocional e manter a nossa espiritualidade e a nossa confiança e fé em Deus. O psiquiatra Marco Alexandre Franco Ribeiro, da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, diz: o suicídio é um processo e não um ápice. Começa com alguns problemas específicos do dia a dia, relacionamento, sexualidade, trabalho, coisas difíceis a conversar, não somente tangíveis, e completa: muitas vezes a pessoa sente-se mal, não sabe por quê. Né? Então, ele está no meio científico ali, falando o que a gente falou lá no início. São coisas que a alma já traz, ela traz com ela. Então, fica difícil você, às vezes, ajudar e tirar da pessoa essa ideia. Ela traz isso com ela, né? Não é tão automático, diz ele, continua ele falando, não é tão automático pedir ajuda como, por exemplo, ter uma dor no joelho e procurar um ortopedista. Ela tem dificuldade para ir ao psicólogo ou psiquiatra conversar sobre isso. Tem pudor em falar que está se sentindo mal e não é uma dor física. As ideias autodestrutivas começam com a falta de comunicação, argumenta Robert Paris, presidente da CVV, que é um órgão que ajuda as pessoas. Vou dar uma corridinha aqui para a gente, que a gente já até alcançou lá. Quais são os alertas? O que pode nos acender a luzinha que alguém pode estar querendo cometer suicídio e a gente pode, né, ter a chance de fazer alguma coisa? Olha só. Frases de alarme. Não aguento mais. Eu queria sumir. Eu quero morrer. Às vezes a gente fala isso brincando, mas se a pessoa estiver mudando um comportamento, e quem é amigo sabe que está. E quem não é amigo também, porque a gente adora analisar os outros, né? Cuidar da vida dos outros, a gente gosta dessa, a gente ainda não cuida da gente, não cuida da vida dos outros. A gente às vezes fala, mas fulano está tão diferente, e começa a falar isso aí, não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer. Tem que acender a luzinha para a gente aí, pode acontecer, pode ser que não, mas também pode. Olha só, mudanças inesperadas. Alguém tinha um hobby e abandona tudo, era super vaidoso e fica desinteressado. A pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer se cuidar, a pessoa não aceita um convite,
Aí se você fala que vai visitar, ela fala que não vai estar em casa. Arranja um jeito de estar sozinho. Né? Arranja um jeito de não ter que se cuidar, de não ter que se pentear. Ela arranja um jeitinho. Porque se ninguém estiver vendo, ela pode fazer bem o que ela entende, né? Depressão e drogas. Depressão e consumo de álcool e drogas é responsável pelo maior número de mortes no mundo inteiro. Então, se a pessoa está sem vontade de fazer nada e você está percebendo por alguns sinais que, às vezes, o corpo mostra que ela pode estar usando alguma droga, tem que acender a luzinha, tem que tentar ajudar, porque tem algo ali perigoso. Pode não ser aborrecência. O jovem, olha só. As taxas de suicídio dos jovens brasileiros aumentou mais de 30% nos últimos 10 anos. Mas, muitas vezes, o comportamento errático atribuído como típico do adolescente pode ser um sinal de intenção de suicídio. O adolescente apresenta outros sintomas. Ele vai se trancar no quarto, não vai falar com ninguém, e isso vai ser entendido como fenômeno da adolescência normal, já que ele não consegue expressar seu sofrimento de uma forma clara. Ele pode estar arquitetando um plano e muitas vezes esse suicídio acontece debaixo do teto dos pais. É terrível isso, é terrível. Então são sinais que eles podem dar, mas ninguém tem que se culpar por nada disso, nem se responsabilizar, porque às vezes ele não dá sinal. Então os pais pode ser até que tenham alguma responsabilidadezinha, mas nunca culpa. Ninguém pode se sentir culpado, essa alma já traz muito problema com ela. Né? Então a gente só tem que estar bastante alerta para poder observar algumas coisas. Preto no branco são os depressivos, né? Preto no branco. Somente 15%, segundo as pesquisas, somente 15% dos gravemente deprimidos vão se suicidar. Mas a depressão severa continua sendo a maior causa de suicídio. Por isso, é preciso ficar atento quando a pessoa demonstra zero interesse na vida ou nos outros. A depressão começa, mas ela não começa assim de supetão. De hoje para amanhã ela não quer ver ninguém, não. Ela começa gradativamente dando sinais que ela não quer conversa, que ela não quer fazer nada, e reclamando muito da vida, muito das coisas. Né? Ali tem algo diferente, principalmente se essa pessoa não era assim. Né? Para o deprimido, o mundo deixa de ser colorido e é preto e branco. Ele tem baixa autoestima, desinteresse por todos e fica muito voltado para ele mesmo. Explica o psiquiatra Luísio Augusto d'Abreu. Quando em depressão severa, a pessoa se isola dos outros e não vê motivos para continuar viva. É um alerta de urgência. Essa pessoa não pode ficar sozinha, porque se ela fizer, ela vai cometer suicídio. Então, tem que dar um jeito, né? Os familiares que observarem isso, tem que dar um jeito, porque como é uma atitude de impulso, mas pode acontecer também de ser ideia fixa. O espírito já traz, eu não posso contar porque já está ali adiantado da hora, mas ele já traz isso de outras vidas e tem um caso interessante que mostra, ele já tinha se suicidado nas 5 últimas encarnações dele. E aí depois ele pediu, quando ele reencarnou, que algo fosse feito para auxiliar. Foi feito sim. Ele teve doente, então ele nasceu cego, ele teve que cortar os braços, cortou as pernas e ele não podia sair da cama. Foi a única forma que a espiritualidade encontrou dele não se matar, né? Porque ele sempre conseguia. Bom demais para ser verdade. Isso aqui, então, as pessoas têm que ter muito cuidado, prestar muita atenção aos pacientes deprimidos que já estão com problema. Olha só. Um caso que marcou o psiquiatra d'Abreu foi o de um paciente muito deprimido que simulou uma melhora para passar o final de semana em casa. Ele estava internado, muito deprimido, mas ele arquitetou esse plano, né? Simulou uma melhora para passar o final de semana em casa e lá usar uma espingarda para se matar.
A simulação de melhora é comum em diversos casos de suicídio. Então, se uma pessoa que normalmente é deprimida parecer subitamente alegre, é importante acompanhá-la para garantir que ela não tentará o suicídio, porque ela vai fazer. Ninguém que está muito deprimido melhora de repente. Se faz isso é porque está arquitetando um plano para sair da vigilância, né, dos outros. O que você pode fazer se vir alguém em dificuldade? O que a gente pode fazer para ajudar? Segundo o psiquiatra da Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio, Carlos Felipe Almeida de Oliveira, o ideal é conversar com a pessoa e não deixá-la sozinha. Ao conversar, procure não falar muito e ouvir mais, já que muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Nesse momento que ela é ouvida, ela sai do foco, ela deixa de fazer um ato impulsivo, né? Se possível, acompanhe-a a um profissional de saúde e peça orientação, diz. Outra medida é retirar acesso de ferramentas potencialmente destrutivas dentro de casa, como arma, remédios e substâncias tóxicas, para evitar o uso delas em um impulso. Então, tirar tudo que é perigoso, tudo que ele pode usar. O mais difícil, ele diz na reportagem, que é o enforcamento, porque a pessoa dá um jeito de conseguir. Mas, diminuindo as possibilidades, né, os instrumentos, as cores que ele possa usar, pode evitar um suicídio, porque se ele sair do impulso, ele talvez não faça. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. 800 mil é muita coisa, muita coisa. E para cada caso fatal, há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. Isso equivale a um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Quanto tempo a gente está aqui? Quantas pessoas já tiraram a vida no tempo que a gente está aqui dentro? 40 segundos. Cada 40 segundos um tira a vida. É a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. O Brasil está em 8º lugar. A Índia está em 1º lugar. E olha que a Índia, né, é milenar na reencarnação e tudo, né? Olha só. A Índia está em 1º lugar, seguida da China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Então, a gente vê que a coisa realmente está feia. É importante lembrar que aquele que pensa em suicídio não quer morrer, quer apenas pôr fim a uma situação de dor e sofrimento físico ou moral com a qual não consegue mais conviver. Ele não quer morrer, né? Ele quer sair da dor. O que você deve fazer se estiver em situação difícil? Muitas vezes a pessoa está rindo para você, mas está pensando em se matar. Então, o que você deve fazer se você se encontra numa situação assim? Procurar a ajuda de alguém. O Centro de Valorização da Vida, CVV, realiza mais de 1 milhão de atendimentos atuais no Brasil. Ele tem salvo muitas, muitas pessoas. A proposta do CVV é conversar de maneira que a pessoa se sinta ouvida, respeitada integralmente e, dessa forma, desabafe. Reorganize suas emoções e pensamentos, o que geralmente produz alívio. Busca que essa pessoa possa se sentir fortalecida, inclusive para buscar atendimento médico ou de outros profissionais de saúde para tratamento psicológico ou psiquiátrico. CVV, Centro de Valorização da Vida, apontado por especialistas como a principal referência à prevenção de suicídio no Brasil. Atendimento 24 horas pelos números 188. Não são eles que determinam o tempo da ligação. A pessoa liga, eles atendem e vão conversar com a pessoa pelo tempo que ela precisar. E eles têm tido muito sucesso, muito sucesso. Depois as pessoas ligam falando que não tiraram a vida por causa do atendimento deles. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. Às vezes, a pessoa está convivendo com você ali.
e amanhã ela se suicida. Né? Quer dizer, a gente às vezes não consegue identificar. Então, aquele que se sente oprimido por alguma razão, liga para 188, conversa com eles. Esse pessoal, isso foi fundado por espíritas. É um grupo de espíritas que fundaram esse centro. E eles têm voluntários que são treinados para o que falar para a pessoa. Então, é maravilhoso. E segundo informação que eu tive de pessoas ligadas a isso aí, isso foi previsto no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Quando isso foi escrito, tem muito tempo, porque esse livro é muito antigo, eles falando que eles iam intuir e organizar um grupo na Terra para assistir aquelas pessoas que tinham tendência a um suicídio. E é o CVV. Aqui nós temos o Stephen Hawking mandando um recadinho para todo mundo. Ó. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Meu amigo, é um recado para você, meu amigo, que está em dificuldade. O Senhor é o seu pastor e não há de lhe faltar. Fale com ele, ele está com você. Por que ele disse isso? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para a gente terminar, eu sei que eu passei da hora, mas essas informações são importantes, né? Para terminar, um poema de Meimei, dizendo assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a fé, por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te, no bem espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Um recadinho de Meimei para nós, um espírito maravilhoso. Estejam em paz e quando se depararem aí com alguém numa situação difícil, abrace e ouça, escute o que ele tem a dizer. Muita paz para todos.